Marcos 10, versículo 46 em diante. É um texto que eu já estava lendo e meditando há muito tempo. E aí quando o pastor falou, vai ser encontros com isso, eu falei, opa, então vai ser tu mesmo. Vai ser esse texto mesmo. Esse é um dos textos que eu mais gosto. Inclusive ele se encontra no Evangelho, tanto de Mateus como de Marcos, que nós vamos ler, e no livro de Lucas também. Sendo que o livro de Marcos, acredito que por ele dar alguns detalhes mais precisos, eu preferi ficar com ele. Então, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, todos acharam? Amém? Diz o seguinte: chegaram a Jericó, tanto Jesus como a multidão. E quando saía de Jericó com seus discípulos e uma considerável multidão, o filho de Timeu, Bartimeu, um mendigo cego, estava sentado junto ao caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, para se calar. Mas ele cada vez clamava mais forte, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus parou e disse: chame agora. E chamaram o cego, que deu um pulo e disse: ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si seu manto, deu um salto de novo e foi até Jesus. E Jesus, lhe dirigindo a palavra, lhe disse: que queres que eu faça por ti? E o cego lhe disse: mestre, que eu recobre a minha visão. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te curou. E em seguida recobrou-lhe a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, é um texto que acredito eu, pelo menos uma vez na tua vida você já deve ter ouvido. Acredito eu. Todos aqui já ouviram pelo menos uma vez sobre o texto do cego de Jericó? Amém. Que bom, fico mais tranquilo. É sinal que nós estamos lendo a Bíblia, é sinal que nós estamos guardando, que nós estamos lendo e meditando. Mas vamos lá. Como nós estamos hoje falando de encontro com Jesus, aqui a Bíblia cita sobre Bartimeu, filho de Timeu, que, como a Bíblia bem falou, ele era um mendigo cego. E ela nos mostra que Jesus estava entrando em Jericó com a sua multidão. E aí começamos a perceber detalhes que são importantes para nós. Este homem foi só mais um de muitas pessoas que precisou apenas de um momento específico para ter esse encontro com Jesus. Às vezes nos prendemos a detalhes de que para estar com Cristo precisamos passar horas, dias, semanas, meses. E às vezes o que Cristo quer fazer contigo, apenas um simples encontro, pode ser algo de uma oportunidade. A gente ouve muitas vezes aquele ditado que diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pode ser que Bartimeu só tivesse uma chance de ter esse encontro com Jesus. Era um encontro necessário. Foi um encontro que mudou a sua vida. Porque, como nós prestamos atenção, Bartimeu era um mendigo cego. Ele não era apenas um mendigo que estava ali passando fome ou passando necessidades em geral. Ele era um mendigo que estava sem poder ver. E aí você pode continuar comigo no texto. A Bíblia fala que quando saía de Jericó com seus discípulos e com uma considerável multidão, Bartimeu estava sentado junto ao caminho. E aí a Bíblia também fala que ao ouvir que era Jesus de Nazaré, ele começa a clamar. Então já pega a primeira observação. Bartimeu, independente das suas limitações,
quando ele ouve, sabe que é Jesus que está passando ali, o que ele começa a fazer? Ele clama. E aí eu não quero me prender nas palavras que ele clamou, embora são muito fortes. Quero que você já comece a se atentar no seguinte fato: quando nós temos um encontro com Cristo, nós aprendemos a chamá-lo pelo seu nome. Nós não chamamos o nome de A, B ou C. Quando Bartimeu sabia que era Jesus, porque ele sabia que não era qualquer pessoa que estava passando por ali. Não era simplesmente um homem qualquer, era o Filho de Deus. Era o médico dos médicos. Era o Senhor dos senhores. E ele fala: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Em algumas pessoas, não sei se está na sua Bíblia, vai falar: tenha misericórdia de mim. Já vi até a versão falando piedade. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha compaixão de mim. Isso devia ser uma oração diária nossa. Isso deve ser uma oração diária nossa. Porque sem a misericórdia, sem a compaixão do nosso Deus, o que nós seríamos? Quem seria Bartimeu? Já era um homem que vivia com incontáveis dificuldades, mas com um encontro com Cristo, para que a sua vida fosse mudada. Bartimeu teve uma fé inabalável. Ele demonstrou uma fé tão inabalável que ele não deixou a voz do povo o calar. Como nós lemos aqui, no versículo 48, a Bíblia relata que muitos o mandavam ele ficar quieto. Para de incomodar o mestre. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quieto. Jesus, Filho de Davi, para de incomodar o mestre. Jesus! E ele ali ficou replicando até que Jesus o chamasse. Às vezes o mundo tenta nos calar. Às vezes nós estamos clamando a Deus em meio a tantas dificuldades, em tantos problemas. Mas eu quero te falar nessa noite: faça como Bartimeu, desiste não. Eu clamei uma vez e ainda Jesus não me ouviu. Ei, Ele sabe que tu está clamando, Ele sabe que tu está chamando, Ele sabe que Ele vai te encontrar. Mas você tem que muitas vezes persistir. Se Bartimeu não persiste, o milagre não tinha acontecido na vida dele. Há vitórias que nós só conseguimos alcançar quando nós persistimos em Deus. E Bartimeu persistiu. Ele não desistiu. Ele continuou somente a chamar. E quando você estiver assim como Bartimeu, no meio das suas situações, no meio da sua caminhada, aprende a clamá-lo e aprenda mais ainda a persistir no clamor em Cristo Jesus. Glória a Deus. O clamor insistente de Bartimeu mostra a importância de nunca desistirmos de buscar ter um encontro com Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. É forte. Imagina um homem sendo ignorado, sendo calado, não conseguindo ver, sendo humilhado, porque nós sabemos como a sociedade humilha aqueles que não têm condições
E muitos ficam como Bartimeu. E eu não falo cego no sentido físico, eu quero que você entenda que é no sentido espiritual. Muitos ficam cegos, perdidos, sem direção. E aí não tem a quem recorrer. Se afastou, perdeu a conexão com Cristo até. Porque muitos que se perdem já tiveram conexão com Cristo alguma vez. Não é aquela coisa, eu nunca ouvi falar de Cristo. Muitos que se perdem já conheceram a Cristo. Mas o mundo, segundo, se permitiu ficar cego. E é um alerta para as nossas vidas, para termos cuidado. Porque se quisermos manter essa caminhada com Cristo, ver a mudança como foi na vida de Bartimeu, precisamos estar vigilantes, atentos, alertas. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Um homem que teve uma fé inabalável, um homem que persistiu no clamor, na oração, um homem que teve atitude. A atitude de Bartimeu de buscar a Jesus mudou a sua vida. Não se contentou com a situação que vivia e buscou uma transformação. Quando você encontra com Cristo, a tua vida tem que ser transformada. Não pode ser a mesma coisa, não pode viver na mesmice. Não tinha como Bartimeu, um mendigo. Eu vou repetir isso até ao final da mensagem para que você entenda que este homem, que era um mendigo cego, teve a sua vida transformada por completo. Não foi só a visão que lhe foi restaurada, a sua vida foi restaurada. É assim que funciona quando você tem encontros com Jesus, porque não existe coincidências, existe Jesus. É simples assim. Você pode acompanhar comigo no versículo 49. Depois de Bartimeu clamar e reclamar tantas vezes, Jesus para e diz: chame agora. E aí o mesmo povo, que antes estava mandando ele ficar quieto, falou: ânimo, levanta, porque Ele te chama. Se anima, querido, porque é Jesus que te chama. Tenha fé, tenha ânimo, tenha paciência, tenha força, porque quando a gente está no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, da nossa caminhada, é Jesus quem sempre nos chama. Quando você tiver até mesmo dúvidas, quando você vê alguém passando dificuldades, lembra, fala: olha, Jesus te chama. Ele está te chamando. Ele quer renovar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Te dar uma nova vida. E Ele lança de si o seu manto. Bartimeu estava com uma capa, o manto envolvido nele, muito provavelmente para protegê-lo do tempo, da rua que ele ficava. E a Bíblia relata que ele lança o manto, dá um salto e vai direto encontrar com Cristo. E aí Jesus faz aquela pergunta que talvez você que já deve ter ouvido a história, lido várias vezes, fica perguntando: ô Jesus, você pergunta a um homem que é mendigo, que é cego: o que queres que eu te faça? Mas aí nós paramos para pensar: eu podia ter pedido muitas coisas. Bartimeu podia ter pedido para ficar rico. Bartimeu podia ter pedido para sair de Jericó e ir para uma terra melhor.
Bartimeu podia ter pedido para ter riquezas, mulheres e tudo mais. Bartimeu não pediu nada disso. Bartimeu falou: Senhor, que eu só possa voltar a ver. Simplicidade. Eu quero voltar a ver. Eu quero te enxergar. Eu quero te ver, Senhor. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Jesus demonstrou uma grande misericórdia, uma grande compaixão ao ouvir o clamor de Bartimeu e atender o seu pedido. É muito forte, irmãos, porque no meio do mundo que nós vivemos, quantos talvez não tenham pedido tantas coisas? E existe um ditado que diz também que o pior cego é aquele que não se permite ver. Bartimeu não precisou de campanhas, não precisou de terapias, ele precisou apenas de uma oportunidade, uma chance, e talvez fosse a única, a última chance de ele ter a vida dele mudada por alguém que só por aquele que pode mudar, que pode transformar, que pode renovar todas as coisas. Esse é Jesus de Nazaré. Talvez você em algum momento ficou como Bartimeu, até está como Bartimeu. Às vezes você está ali passando por tantas dificuldades que começou a te cegar, começou a afetar a tua visão, começou a fazer você desacreditar. E isso é normal, por incrível que pareça. Todos nós em algum momento da nossa vida sentimos medo, sentimos dúvidas, sentimos tantas coisas que embaça até mesmo o nosso entendimento, embaça nosso discernimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa o Senhor abrir tua visão outra vez. Deixa Ele abrir os olhos, não só do seu corpo, mas do seu coração. A Bíblia relata lá em Provérbios que do coração procedem saídas. E às vezes o Senhor está te dando mais uma oportunidade de ter esse encontro com Ele, de ter um encontro com Ele. Talvez você conheça alguém que está precisando desse encontro com Ele, dessa oportunidade. O que queres que eu te faça? É a pergunta que o Senhor vai te fazer nessa noite, não sou eu. O que você deseja? O que você quer que o Senhor faça por ti nessa noite? Porque eu já sei o que eu quero. Eu estou desde manhã, hoje principalmente, pedindo ao Senhor por algo. E mesmo que agora, eu estou pedindo dentro de mim. O que queres que o Senhor faça por você nessa noite? Bartimeu precisava que a sua visão fosse recobrada. E aí Jesus fala: a tua fé te curou. Você vai ver isso ao longo das ministrações, Jesus falando: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou, a tua fé trouxe você de volta para mim. Quando nós temos um encontro com Cristo, não é sobre nós, nunca foi sobre nós, é sempre sobre Ele, é sempre sobre quem pode fazer algo por mim, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é quem transforma, é Ele quem quebra as cadeias, é Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele quem renova, é Ele. Só
voltar a ver. Eu não sei qual vai ser o teu pedido ao Senhor nessa noite, mas não deixe que o teu pedido pedir para que o Senhor mantenha a tua visão intacta. E se não tiver, que você possa pedir para que Ele abra a tua visão, abrir teu coração, abrir teu entendimento, abrir teu discernimento, para daqui para frente você poder tomar as melhores decisões da sua vida, para que você possa ser edificado a cada vez mais. Amém, meus queridos? Feche seus olhos, cubra sua cabeça e faça esse pedido ao Senhor. O que você quer que o Senhor faça por você nessa noite? Faça essa oração nesse momento.